Boa tarde a todos e a todas. Iniciamos o webinar Saúde Mental e Atenção Psicossocial em Desastres e Pandemias, que terá como palestrante a doutora Débora Noal, psicóloga e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Com a palavra, a Procuradora de Justiça e diretora do CEAF, doutora Patrícia de Amorim Rego. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu dou as boas-vindas em nome do Ministério Público e da nossa escola, do CEAF. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o nosso parceiro da nossa atividade de hoje, que é o Conselho Regional de Psicologia, e eu faço isso em nome do seu coordenador, que aqui está e que vai mediar os trabalhos nessa tarde, o doutor Daniel Arruda. Seja muito bem-vindo, doutor Daniel, ao nosso Ministério Público. Muito obrigada pela parceria. Tenho certeza que hoje teremos uma tarde profícua de trabalho, né, com bons resultados. Eu quero cumprimentar também a nossa palestrante de hoje, né? A doutora Débora Noal, que é psicóloga também, pesquisadora da Fiocruz. O doutor Daniel vai expor o currículo dela logo mais. Hoje vamos tratar de um tema muito importante para o momento que nós estamos atravessando. Ontem o Brasil cruzou uma estatística tenebrosa de mais de 300 mil mortes, né, por Covid-19, numa pandemia e num momento sem precedentes na humanidade, especialmente no Brasil, que lidera e é um dos líderes desse ranking infeliz. No estado do Acre, nós estamos vivenciando crises sobrepostas, uma pandemia de Covid, uma epidemia de dengue, uma crise migratória na fronteira humanitária, uma inundação, e tudo isso agregado, enfim, com as inúmeras consequências nefastas que todas essas crises, como eu disse, que estão sobrepostas, trazem para o nosso povo. Então, em primeiro lugar, eu quero prestar minha solidariedade às famílias enlutadas, que perderam seus entes queridos, aqueles que estão sofrendo no sistema de saúde, público e privado. E quero agradecer, então, à doutora Débora Noal por tirar um tempo na sua agenda tão concorrida para vir discutir conosco um assunto que nos é muito caro, que é a saúde mental e a atenção psicossocial em desastres e pandemia. Então, não poderia ser mais atual, indispensável para aqueles que estão atuando e trabalhando no momento aqui no Acre, os profissionais de psicologia, de assistência social, nós, membros do MP e servidores de uma forma geral, os demais profissionais que atuam nas redes de proteção, enfim. Agradeço também ao Conselho Regional de Psicologia pela iniciativa, né, que nos procurou para essa parceria. E sejam, portanto, a todos, todas e todos, como eu disse antes, muito bem-vindos ao nosso auditório, e aqueles também que nos assistem pelo YouTube. E eu vou passar, então, agora a palavra, depois dos meus agradecimentos, né, e de externar essa minha gratidão tanto ao Conselho Regional de Psicologia, quanto à Fiocruz, que também é parceira, nas pessoas aqui dos nossos convidados. Vou passar a palavra, então, ao doutor Daniel Arruda. Só que antes, eu gostaria de já fazer uma provocação para a nossa palestrante, a doutora Débora, para que ela possa abordar na sua fala, porque eu vou ficar um tempo da atividade, mas eu não vou poder permanecer até o final, porque eu tenho um outro compromisso e que já estava pré-agendado. Então, o doutor Daniel vai conduzir os trabalhos e finalizar. Doutora Débora, eu coordeno, como membro do Ministério Público do Acre, dois núcleos, 2 centros, 2 unidades que atuam, que têm atuado bastante, as demandas foram muito amplificadas
nessa pandemia, né? E nesse momento de inundação que o Estado passa, como eu disse antes, e também na questão da crise migratória. Eu coordeno um núcleo de violência de gênero e coordeno um núcleo também que trabalha com populações em situação de rua e que tem atuado muito na questão aqui migratória, né? Dos migrantes. E essa semana nós tivemos o pedido de exoneração, 2 pedidos de exoneração nas minhas equipes. E as pessoas, eu estou vendo que não estão dando conta mesmo, as pessoas que estão trabalhando, cuidando de outras pessoas, como os psicólogos, né, os assistentes sociais, elas estão esgotadas, elas estão precisando de cuidado. Isso nunca foi assim tão visível. Eu coordeno esses núcleos há muito tempo, eu sei o quanto é desgastante e penoso você lidar com as piores mazelas assim, dessas pessoas, né, que são vulnerabilizadas, mas, no momento atual, como tudo isso está amplificado, os nossos servidores, os trabalhadores e trabalhadoras que estão atuando nesse momento de desastres, né, generalizados, eles estão precisando de cuidado. Então, eu gostaria que a senhora, se possível, abordasse também essa questão no momento da sua fala. Muito obrigada, doutor Daniel. O senhor tem a palavra e eu desejo a todos uma profícua discussão. Muito obrigado, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso encontro desta tarde. Eu gostaria de iniciar agradecendo, em nome do Conselho Regional de Psicologia da 24ª Região, Seção Acre, ao Ministério Público do Estado do Acre pela parceria na realização deste evento. Eu agradeço em nome da Procuradora de Justiça, doutora Patrícia Rego, e agradeço também à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz Brasília, pela parceria aqui através da nossa convidada, a doutora Débora Noal. Bom, há algumas semanas, aqui no estado do Acre, nós vivenciamos uma crise quase que sem precedentes. Já no início do mês de março, mais de 23 mil famílias haviam sido atingidas pela inundação. E, paralelo a isso, nós estávamos vivenciando um aumento exponencial nos casos de infecção pelo novo coronavírus, o que gerou superlotação dos leitos hospitalares. Vivenciávamos também um surto de dengue e os conflitos migratórios aqui na fronteira com o Peru. Não, frente a esse cenário, a Seção Acre do CRP 24 decidiu reorganizar toda a sua agenda e, pautado na nossa premissa de orientação do exercício profissional, entendemos que seria necessário desenvolver alguma ação nesse sentido, pensando em 2 aspectos principais, um deles já apresentado pela doutora Patrícia, que é em relação à saúde mental das equipes que estão atuando nesse cenário, e a outra questão seria em relação à formação dos profissionais que irão atuar nesses contextos. Diante disso, nós resolvemos fazer uma agenda com o Ministério Público do Estado do Acre, o Tribunal de Justiça, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, de Assistência Social, Direitos Humanos e Política para as Mulheres, a SESDHM, e com a Secretaria Estadual de Saúde, a SESACRE, ressaltando a importância da psicologia para contribuir com os efeitos advindos deste contexto e também com as consequências que virão e que deverão perdurar ainda por algum tempo, e ressaltando, além disso, a importância da contratação de profissionais de psicologia para lidar com a situação que estávamos vivenciando e com a qual a gente permanece lidando ainda em alguma proporção. Nós estivemos, então, em reunião no dia 5 de março. Nessa reunião, nós tivemos a participação do Ministério Público, representado pela psicóloga Luciana Carvalho, psicóloga da equipe do CAV, e daí, então, nós estabelecemos a parceria para a realização da ação de hoje, para a qual nós contamos também com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz. Nós entendemos que seria necessário, então, capacitar os profissionais para lidarem com esses contextos, e nós fomos buscar uma profissional que tem experiência na área, que atua especificamente no tema que a gente está propondo para a discussão hoje.
Sem mais delongas, eu apresento, então, a nossa convidada desta tarde, a psicóloga doutora Débora Noal, que é mestre e doutora em Processos do Desenvolvimento Humano e Saúde pela Universidade de Brasília, pós-doutora em Saúde Pública pela Fiocruz do Rio de Janeiro, e que desde 2018 desenvolve trabalhos relativos ao cuidado em saúde a populações e trabalhadores que vivenciam desastres naturais, sejam terremotos, furacões, deslizamentos de terra e também os desastres humanos, guerra, conflitos armados, étnicos, migrações, como é o nosso caso. Débora está conosco hoje. Débora, seja muito bem-vinda, sinta-se virtualmente acolhida por todos os acrianos e acrianas. Eu passo a palavra a você e desejo a todos, todas e todes, uma excelente tarde, excelentes trabalhos. Agradeço muito aqui ao Daniel e à Patrícia demais pela acolhida e pelo convite. Não estamos em tempos fáceis, né? Eu costumo dizer que as pessoas dizem, mas o que você está demorando tanto a dar uma resposta? A gente está com bandeira preta em quase todos os estados e quase todos demandando, pedindo ajuda. É muito difícil para quem é cuidador e gosta de cuidar, é muito difícil dizer um não, né? Ou deixar um tempo. A gente sabe que uma hora, quando a gente não está bem, é muito tempo. Agora, imagina dias, meses, anos nessa situação, né? A situação que a gente está aí numa berlinda. Como o Daniel leu, eu costumo brincar que eu sou quase uma cavaleira do apocalipse, né? Guerra, fome, desnutrição. E Daniel é desde 2008. Então, 2008 que eu vivo uma pandemia perene na minha vida, mas a notícia boa é que pelo viés sempre do cuidado. Então, são 13 anos pensando como pensar estratégias de cuidados voltados para públicos tão distintos, né? Vocês sabem que a pandemia no Acre não é a mesma de São Paulo, que não é a mesma de Manaus, que não é a mesma aqui de Brasília. Então, como cuidar de acordo com as especificidades? E aí, por que priorizar o Acre, né? Todo mundo falando, mas por que você priorizou o Acre se tinha outras agendas na frente? Porque vocês têm uma sobreposição aí de desastres, catástrofes, pandemias, e a ideia é pensar como estruturar uma estratégia de cuidado para quem tem mais necessidade, para quem tem mais demanda. E esse hoje é o nosso maior desafio. Como fazer isso de uma forma justa, de uma forma que garanta a dignidade humana, não só de quem é cuidado, mas daquele que cuida, né? Eu costumo dizer que o maior diferencial de quem está cuidando agora numa pandemia, para quem cuidava numa emergência, é que os cuidadores antes tinham como premissa que o desastre era do outro. A gente estava dentro de um eixo, de uma possibilidade, inclusive, de maior tranquilidade para poder oferecer um cuidado. A pandemia nos traz nos acrescenta um adendo aí, né? A urgência do outro é a minha urgência, o medo do outro é o meu medo, o desastre do outro é o meu desastre, né? Então, aquela achei que enche para o outro não necessariamente enche para todo mundo, mas a pandemia, ela afeta não de forma igual, mas ela está sobreposta dentro da estrutura. Então, a sensação de medo perene, de não ter controle de nada, de não ter certeza, não ter um mínimo de garantia, é para todos. E é isso que se sobrepõe à tarefa agora do cuidador. Como saber o que é meu e o que é do outro? Até onde identificar que medo é esse que eu estou sentindo, que antes era só o medo do outro. E eu tentava, de alguma forma, trazer um pouco mais de ancoramento, de estrutura psíquica, para que ele fizesse frente ao desastre que ele estava vivendo. E esse agora é o grande diferencial da pandemia, né? Ela diz que o desastre do outro é o nosso desastre, a pandemia do outro é a nossa pandemia. Só para vocês terem uma ideia do que se espera em termos de saúde mental, né? A gente tem indicadores diferentes de saúde mental. O que se espera num desastre? O que se espera numa pandemia? O que se espera num conflito migratório? A expectativa é diferente, mas tem algo que une isso tudo, que é o medo, a sensação de não controle, a sensação de perda de esperança e um fluxo dessa perda, né? Uma hora eu me encho de esperança, uma hora eu tenho a sensação de que nada mais vai para frente, que eu estou num breu, estou na escuridão. Isso afeta não só quem está sendo cuidado, afeta também o cuidador. E como dividir, né? Como, de alguma forma, sobrepor isso e identificar o que é medo meu, o que é medo do outro, o que é desastre meu, o que é desastre do outro, o que eu preciso ficar atenta também para o processo de autocuidado. Vou trazer aqui alguns elementos, já vou dividir minha tela aqui com vocês, para dividir alguns elementos, algumas pistas de por onde começar. Por quê? A gente tem identificado ao longo desses anos que o maior dificultador, né, dos cuidadores é o processo inicial do dar-se conta, de poder olhar a grande figura. Por que isso é tão difícil num desastre ou numa pandemia?
porque a pandemia do outro é a minha pandemia. Então, é difícil eu desconectar a grande figura, fazer esse deslocamento, dar um passo atrás e poder olhar, né, numa grande panorâmica ali, todos esses desafios e ver onde eu atuo é muito mais difícil, porque eu estou me sentindo tão dentro daquela figura que eu não consigo fazer o deslocamento. Mas eu só dou conta de produzir o mínimo de cuidado quando eu consigo fazer o mínimo, mas o mínimo de afastamento. Lembrando que afastamento não é nem exclusão e nem falta de empatia, muito pelo contrário. Eu tenho que ter muita empatia e conhecimento da minha própria humanidade para dar conta do cuidado. Mas eu também preciso saber como fazer esse deslocamento sutil para que eu não adoeça junto com o outro e que eu dê para aquela pessoa que eu estou me propondo a cuidar elementos de cuidado. Então, vou dividir aqui a minha tela com vocês. Daniel, você só sinaliza para mim quando eu já estiver na tela. Já dividi aqui. Já está na tela. Então, vamos lá. A ideia, primeiro, né, falar um pouquinho sobre saúde mental e atenção psicossocial nos desastres e pandemias, lembrando que não são as mesmas coisas, só para vocês terem uma ideia, né, a Organização Mundial da Saúde, ela traz como estimativa que entre 1/3 até metade de toda a população que vive uma pandemia pode vir, sim, a sofrer, né, de adoecimentos e de reações que podem se transformar em psicopatologias a médio e longo prazo, quando e se não houver nenhum tipo de cuidado na primeira fase de resposta, que é ainda o que nós estamos vivendo. Num contexto de desastre, onde o desastre começou e teve o seu tempo de fim, e aí dou um exemplo já, como vocês estão vendo aqui, um alagamento. Então, se a inundação começou, o alagamento começou, né, dia 1, e eu conto aí 7, 8, 15 dias e para de chover, eu começo a contar a partir daí uma segunda fase, que é a fase de reconstrução, de reabilitação. Para o alagamento, para a inundação, isso é possível de fazer. Para a pandemia, não. Por quê? Porque a gente ainda está na fase 1. O que deveria durar 15, 20, 30 dias, a gente está mais de um ano. Então, a gente conta como se ainda estivesse na fase de resposta, o que significa que hoje, aí no Acre, vocês vivem sobrepostas essas duas estatísticas. Então, tem uma parte que a gente já vai viver agora com a reconstrução, uma sensação de que algo começa a se renovar com o fim dos alagamentos, mas, ao mesmo tempo, começa uma sensação de que a pandemia ainda não continuou, ainda não teve uma linha de corte. Isso significa que a gente ainda segue na primeira fase de resposta para poder dar conta. Então, quais são os indicadores? Como é que eu faço esse mapeamento para poder identificar que lugar eu ocupo? E aí trago aqui um desafio para vocês. Vou mostrar aqui a pirâmide, que é a pirâmide do IASC, né? O IASC são um coletivo com mais de 40 organismos internacionais, e esses organismos se reúnem só para pensar em estratégias de saúde mental e atenção psicossocial em desastres e pandemias. Eles fazem uma estimativa, e eu quero trazer como desafio que vocês olhem agora para essa pirâmide e identifiquem onde vocês estão, como sujeito, né? Como pessoas, como seres humanos. E segundo, como vocês estão como cuidadores, que lugar vocês ocupam nessa pirâmide. Isso já vai nos trazer algumas pistas de por onde começar. Então, vamos lá. Encarem hoje como se toda essa pirâmide fosse todo o estado do Acre, né? Se você está em Rondônia, todo o estado de Rondônia. Se você está no Rio, todo o estado do Rio. Encarem essa pirâmide como todo um delineamento de uma estrutura geoespacial, né? Seja um estado, por exemplo. Tentem identificar que se a gente está falando do desastre, do alagamento, da inundação, né? Um desastre que é socionatural, ou seja, está ligado diretamente aí com a natureza e com os adventos que aí vêm dela, encarem que de 65% a 85% é esperado que as pessoas sintam muita dificuldade, né? Sofram, mas que não tenham problemas de adaptação. Isso não significa que não tenham medo, isso não significa que não tenham desespero, tem tudo isso. Mas significa que quando esse desastre estabilizar, essas pessoas em algumas semanas, em alguns meses, tendem a voltar a um estado de rotina, de equilíbrio, né? De tranquilidade maior. E consigam fazer face, não sem dor, não sem sofrimento, mas vão conseguir enfrentar, ou seja, não vão cronificar, não vão precisar de cuidado a médio e longo prazo.
Nessa segunda parte da pirâmide, que aí calcula-se mais ou menos de 15% a 25%, são o que a gente chama de população em risco, são as pessoas que podem estar agora, neste momento, em risco, que são as pessoas que em algum momento da vida já identificaram algum tipo de transtorno, de conflito, de instabilidade, de labilidade psíquica. E essas pessoas é que a gente tem a estatística de que normalmente no momento dos desastres isso agudiza, isso intensifica. Então essas pessoas a gente precisa ter um olhar mais atento, um olhar mais próximo. Isso não me dizer, mas como é que a gente vai saber quem são essas pessoas, né? E aí eu digo, se você faz parte de um RH, ou se você tem acesso ao RH, identifique quem são as pessoas que já vêm ao longo do tempo pedindo ajuda. E aí não é um olhar, os indicadores dessas pessoas para punir, muito pelo contrário, é olhar para poder ligar e saber, né, como você está neste momento, o que está acontecendo com você, você tem ferramentas, elementos, uma rede socioafetiva que te dá um suporte, o que tipo de suporte essas pessoas precisam. E aí vem a pontinha da pirâmide, que vai de 1 a 4%, mais ou menos é a estimativa, que em uma situação de desastre é o que as pessoas esperam que desenvolvam problemas psiquiátricos. E aí, de novo, são pessoas que em algum momento da vida, mesmo que não diagnosticadas ou que não acompanhadas, já demonstravam que precisavam de algum tipo de cuidado. E essas pessoas, provavelmente, no momento do desastre, são as que trazem um potencial maior, né? E aí, lembrando que potencial não significa que elas vão adoecer, mas significa que elas trazem um maior potencial. E é por isso que, se a gente tem que focar, a gente vai inverter essa pirâmide, a gente bota ela de ponta cabeça para produzir cuidado. E aí, inverte ela e eu já mostro para vocês como é que ela fica invertida. Tá bem. E agora? Quem cuida dessa gente toda? O que fazer? Por onde começar? Então, essa base aí da pirâmide, né? Quem está ali na pontinha dela, ou seja, a maior parte de todos nós estamos aí, né? Nessa parte de baixo. Então, o que fazer com essa maior parte? A gente vai precisar trazer elementos de cuidado, ou seja, ferramentas, dicas, né? Estatísticas, e poder dizer para essas pessoas o que se espera que aconteça em termos de saúde mental. Porque a maior parte das pessoas atingidas, elas estão em dúvida se aquilo que elas estão sentindo é transtorno, é reação, é algum tipo de sintoma, ou já é, de fato, um transtorno. E aí fica o risco. Agora é o risco de que essas pessoas, quando não entendem quais são essas reações esperadas, de como fazer e como receber algum tipo de cuidado, essas pessoas costumam migrar para a segunda parte da pirâmide. Então, o que a gente faz? A gente leva instrumentos para a rede tradicional de solidariedade, para a família, os amigos, os vizinhos, os líderes espirituais. Então, quanto maiores coletivos a gente conseguir atingir, melhor. O que a gente faz? Lança pequenas pistas na rádio, na internet, no WhatsApp, na televisão, né? Aceita aí as entrevistas para poder contar para as pessoas quais são essas reações esperadas. E a partir desse momento que a gente passa por que a gente chama de psicoeducação, né? Então, essas informações básicas fazem com que boa parte dessas pessoas não precisem acessar a segunda fase da pirâmide. Que aí quem é que cuida nessa segunda fase? Normalmente são os médicos generalistas, os assistentes sociais, os psicólogos, quem está numa linha diferente de cuidado, que pode ser a atenção primária, pode ser uma UPA, pode ser uma unidade de saúde dentro do Ministério Público. São normalmente esses profissionais que estão na atenção primária ou na atenção especializada, mas que eles vão receber a boa parte dessas pessoas achando que é um problema físico, porque é isso que a maior parte das pessoas identifica. Eu tenho aqui um problema físico, ou tenho aqui um transtorno e eu preciso de cuidado. E essa pontinha da pirâmide, então quem cuida? Né? Os cuidados psiquiátricos vão precisar ser divididos em equipes multidisciplinares, mas boa parte delas vai chegar lá nos CAPs. E aí vai chegar já na ponta, ou então vai chegar já adoecido num hospital geral, precisando aí, então, de um leito psiquiátrico. E esse é o risco, né? Da gente não deixar que as pessoas cronifiquem, muito menos que elas fiquem institucionalizadas, mas que elas possam ser cuidadas de uma forma justa, de uma forma digna, de uma forma que contemple a humanidade delas. E para toda essa gente, né? O que a gente espera em um desastre, nesses alagamentos? Que desde a pontinha da pirâmide até o pé dela, todos os cuidadores recebam algum tipo de intervenção, algum tipo de suporte, algum tipo de cuidado. E aí é importante pensar, hoje no Acre, quem poderia receber, né? Quem poderia oferecer esse tipo de ajuda?
quem poderia pensar grupos? E aí, a gente, normalmente, na ajuda humanitária internacional, a gente fala de cluster, né? Os clusters são esses grupos, esses coletivos que estão ali só para pensar estratégias de cuidados transversais para todas as estruturas. Então, poder pensar quem seria hoje esse grupo de cuidadores que estaria ali só para pensar estratégias de cuidado geral para trabalhadores, né? Que tipo de suporte pode ser oferecido? Posso dar algumas dicas do que eu venho acompanhando, né, no mundo, mas principalmente no Brasil, com as ferramentas que a gente já tem, né? Quando aconteceu o rompimento da barragem, por exemplo, de Brumadinho, num primeiro momento, o Sistema Único de Saúde ofereceu cuidados com as PICs, né, que são as práticas integrativas aí. Isso foi muito importante para os trabalhadores mesmo, né, de saúde, mas que também poderiam ser os trabalhadores da justiça ou da assistência social. Então, pensar quem são esses cuidadores transversais que poderiam fazer essa costura entre cuidar desde a pontinha até essa ponta da pirâmide. Mas a gente nunca, em hipótese alguma, vai poder deixar de cuidar os trabalhadores em todas as fases dessas lâminas da pirâmide. Por quê? Porque é eles que vão dar sustentabilidade do cuidado a médio e longo prazo. Então, como fazer isso, né? O que se espera desses trabalhadores? Então, vamos lá. Lembra que eu falei? Inverte a pirâmide na hora de montar a estratégia. E agora a gente bota essa pirâmide de ponta cabeça e começa... O que vocês estão vendo ali em cima, onde diz espaços coletivos, é o que seria a parte de baixo daquela pirâmide. Ou seja, para a maior parte da população, trazer esses indicadores e essas reações mais frequentes, dizer para as pessoas o que se espera que elas sintam. Que elas sintam insônia, que elas sintam muito medo, que elas sintam... confusão, sensação de que muitas vezes elas não estão se sentindo nada confortáveis, muito pelo contrário, estão sentindo que não há mais esperança. Isso é esperado por um tempo. Mas o que fazer? Então, quais são essas ferramentas? O que essas pessoas poderiam utilizar? E aí, lembrar essas pessoas que antes de uma pandemia, que antes de um alagamento, que antes de uma inundação, que antes de um processo migratório, né, ou de uma estrutura e de uma estratégia onde se envolve violência, antes disso tudo, elas haviam, cada uma de nós nasce com uma caixinha aí de ferramentas. E ao longo da vida a gente vai aprimorando, vai trazendo aí alguns elementos. São esses elementos que a gente utilizou, né, antes da pandemia, ou antes do desastre, ou antes do evento, que vão nos dar a possibilidade de pensar o que a gente vai usar. Cada um de nós tem uma caixa de ferramentas diferentes e cada um de nós vai precisar pensar em que momento vai utilizá-las, né? Para alguns será a rede socioafetiva, né? As pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente gosta de estar junto. Lembra que estar junto não significa, na pandemia, estar um do lado do outro fisicamente, mas a gente ter a sensação de que pode contar com uma, duas ou um grupo de pessoas, mesmo que virtualmente. Então, pensar estratégias que sejam leves, criativas, que sejam promotoras de fato, de cuidado e de vida, né? Então, como fazer isso numa forma coletiva? Se vocês puderem acessar coletivos maiores, por exemplo, fazer as formações para os líderes espirituais, né? O padre da igreja, o pastor do culto, pensar sempre esses atores que podem oferecer esse tipo de informação para um número cada vez maior de pessoas. Então, trazer essas informações para esses líderes de grandes coletivos pode fazer muita diferença num curto e num médio prazo. Bom, depois a gente vai descendo aí na base da pirâmide, aí vai seguindo naquela segunda lâmina, né? Que tipo de articulação a gente pode fazer com esses atores sociais? Essas pessoas que estão aí na comunidade, que estão em vários locais e que migram ou que são voluntários, que tipo de informação essas pessoas precisam para saber, em termos de pandemia, o que é esperado, em termos de desastre socionatural, o que é esperado, em termos de migração, o que é esperado e por onde elas podem começar, ou seja, qual é a especialidade delas, que tipo de oferta elas fazem, né, para os beneficiários, para os usuários, para as pessoas que buscam ajuda. E a partir dessas ferramentas que elas já têm, que a gente vai costurando, então, com as estratégias de saúde mental. E depois a gente pensa uma rede de atendimento existente, ou seja, o que já havia antes dessa pandemia e antes desse desastre, o que já tinha, né? Tinha unidades de saúde, tinha centros de saúde, tinha hospitais, porque é essa rede agora que a gente vai, como eu posso dizer, vai implementar. Então, a ideia agora não é normalmente de criar
coisas que já não existem, pelo contrário, é aproveitar todas as estruturas que já existem, não deixar elas desocupadas, né? É muito comum as pessoas dizerem, inundou a unidade de saúde, então vamos passar todo mundo para o hospital, agora eles vão ser todos da hospitalar. Não, quem é da atenção primária é esperado, é importante que siga na atenção primária, mesmo com a sua unidade alagada, pensar qual é a estrutura ligada a essa unidade de saúde que pode funcionar um lugar seguro para os trabalhadores e também para os usuários, né? É o quê? É uma tenda, é uma barraca, é fazer um deslocamento. E por que é importante não desabastecer? Porque não a gente vai ter um terceiro, um quarto, um quinto desastre. Porque a gente vai desabastecer toda a estrutura de cuidado que é preciso ter continuidade na rotina. Isso é uma grande confusão aqui no Brasil, né? É muito comum nos desastres socionaturais, como nos alagamentos, desabastecer toda a atenção primária ou toda a atenção básica, né? Desabastecer todas as equipes de CAPS, ou mesmo as equipes do SUAS, tirar as pessoas do local e esperar baixar as águas, não vai funcionar. Por quê? Porque se as pessoas não receberem um cuidado num primeiro momento, elas começam a desvincular com as estruturas de cuidado. E esse é um passo importante, porque a gente começa o colapso da saúde mental cada vez mais intenso. Então, a gente mantém essas estruturas que já haviam em locais seguros para trabalhadores, gestores e usuários, e a gente implementa ela com os voluntários. Então, a gente espera que esses voluntários que cheguem para cuidar, sejam eles do Acre ou de outros estados, que eles integrem uma força-tarefa nos locais onde já existem e que esses voluntários possam implementar, dar força mesmo, sabe? E aumentar essa rede de cuidado. Por quê? Porque as pessoas que estão no local e que vivem o seu desastre junto com uma pandemia, elas já têm muitas demandas individuais e pessoais para cuidar. E é isso que um voluntário pode ajudar. Um voluntário que vem de fora, um voluntário do próprio espaço, precisa ser orientado por essas pessoas locais para saber como fazer, até onde ele ancora, dá suporte para esse trabalhador, para que esse trabalhador consiga, então, trazer a sua perspectiva de cuidado. E aí, para todas essas estruturas, a gente espera que tenha cuidado para os cuidadores, ou seja, que seja uma linha transversal, que vai lá desde apoio para esses líderes aí que vão oferecer cuidado para suas comunidades, até uma estratégia que vá lá para o coletivo de gestores que vão ancorar todas essas estratégias. Então, vamos lá, um pouquinho da linha do tempo, né? Eu vou só falar dessa fase aguda, só para vocês saberem. Essa primeira fase mais aguda mesmo, de estresse que a gente considera normal, mas que se vocês virem, né, ou vocês que já presenciaram uma sensação imediata de alarme aí, com a pessoa tremendo, taquicardia, sudorese, hiperatividade, aflição, agressividade, a sensação que a pessoa tem é que ela vai morrer. Mas todas essas sensações são esperadas, pelo menos nas primeiras 72 horas de um evento de grande porte. Lembrando, né, que depois dessa fase, a gente entra no que a gente está vivendo agora, que é a fase de assimilação. Só que a expectativa é que isso dure 30 dias, no máximo 3 meses. Mas com essa pandemia, a gente tem uma sobreposição. E essa fase ainda não acabou. Aquilo que deveria durar até 3 meses, já está mais de 1 ano. E é por isso que muitos de nós estamos com essa sensação de desgaste, né, de cansaço, de já ter chegado no seu limite. E aí agora vem, né, a perspectiva do o que fazer, né, quando o ser humano sente que já chegou aí no seu limite e ainda está numa fase de assimilação, ou seja, ainda não viu o fim, né, ainda não chegou o fim do decreto, com o fim da pandemia, para a gente mudar de fase e passar aí para um pós-potencial trauma, né? A gente ainda está na fase de assimilação. E o que se espera, então, né, de nós todos, trabalhadores, usuários, beneficiários, as pessoas que a gente está cuidando, que todos estejamos aí, revivendo, né? Revivendo medos, revivendo dores, revivendo lutos, e com essa sensação de estar potencialmente em hipervigilância, em vigília, sempre atento, e aí atento lá à limpeza, mas ao mesmo tempo atento ao possível roubo da casa, se a pessoa está ali no alagamento, mais atento a um aumento do número de casos, ou seja, estamos todos em hipervigilância e alerta, o que nos dá um desgaste físico muito grande. E, ao mesmo tempo, a gente precisa estar com equipamentos de biossegurança que nos dificultam, muitas vezes, a respiração. Então, né, estou com máscara, estou, às vezes, com face shield, óculos, luva, o que ainda dá um desgaste físico e também mental, né?
porque a gente tem que estar sempre alerta. Será que eu me contaminei? Será que eu toquei em algo? Será que eu baixei um pouco, né, o limite do cuidado e, de alguma forma, me expus? E aí, muitos de nós com a sensação de evitamento, né? Evita ou gostaria muito de evitar ir para o trabalho. E aí a gente vai ver o aumento do número de pessoas pedindo licença, pedindo afastamento, pedindo para se afastar mesmo, né? Não precisar revisitar esses espaços que nos tornam ainda mais ansiosos. Reação de ansiedade, sintomas e reações de dissociação, né? Muitos olhando para tudo e pensando que isso não é verdade, né? Não é possível que seja verdade, isso é um filme, né? Ou melhor, um filme de terror, um pesadelo. E esses sintomas e reações de dissociação são esperados. É um jeito, né, que o organismo encontra de nos proteger, de nos dar uma sensação de que algo aí, né, está anestesiado. É quase como uma anestesia natural, né? Reações e sintomas de paralisia, muitos não conseguindo nem voltar a trabalhar e muito menos a ir para o front. E aí a gente vai precisar pensar, e agora o que eu faço com isso tudo, né? Isso é o que nós estamos sentindo. E só para vocês saberem, né, já temos pesquisas bem recentes sobre as pandemias e os desastres agora, já a Covid-19, e aí se identificou que a maior parte dos trabalhadores, os cuidadores, né, a maior parte de nós tem reações que podem vir a ser sintomas em breve, né, de um transtorno, se a gente não tiver estratégias de cuidado. E quais são essas reações, né? Se identificou que principalmente a ansiedade, né, depressão, transtornos de pânico, tudo isso tem acometido os trabalhadores com muito mais intensidade, numa velocidade maior, porque é isso que faz uma pandemia, né? E um desastre associado. Eles aceleram processos. Então, aquele transtorno que provavelmente em algum momento da vida eu poderia vir a desencadear, isso tende a acelerar. A sensação de angústia ou mesmo de empatia também se acelera. Agora, nós estamos vivendo um acelerador, né? De tempo, de sentimento e de reações. E agora é o momento de pensar o que fazer com isso tudo que eu estou sentindo. Como fazer esse deslocamento sem me alienar num processo de cuidado? Como estruturar isso de uma forma justa com quem está cuidando, mas também com quem vai ser cuidado. E aí, quais são, então, essas necessidades, né? Onde que eu vou ficando cada vez mais atenta e vou começando? Então, primeiro, né, as necessidades intrapessoais, ou seja, como é que eu asseguro que as necessidades básicas estejam garantidas? Porque não há saúde mental se não tem água, se não tem comida e se não tem abrigo, né? Se eu não consigo garantir esses três pontos, não há psicólogo, não há psiquiatra que vai dar conta, né? E aí esse também é um trabalho da psicologia. A luta por dignidade e justiça também é uma estratégia de saúde mental. Isso nos mostra, por exemplo, o desastre de Mariana, né? Quando se rompe uma barragem mariana, é a primeira vez no Brasil que se discutiu, né, a importância da psicologia e das equipes de saúde mental no ancoramento, no suporte de justiça, porque não há saúde mental quando a injustiça está instaurada. Então, como fazer para a gente fortalecer esses processos, né? Seja através dos diagnósticos, dos laudos, dos acompanhamentos. Como auxiliar essas pessoas a promover também a luta, né, por justiça e por dignidade. Bom, importância agora ainda de identificar os mecanismos de defesa, como é que as pessoas se defendem, o que é mecanismo de alerta, o que é mecanismo de cuidado, né? Como reconstituir as histórias singulares, né? Ou seja, aquela estranheza de si mesmo, como ajudar as pessoas a se reinventarem como ser humano no meio do colapso, né? E a sensação de que nada mais está ancorado, como se não houvessem mais certezas. As necessidades ainda interpessoais, a importância de informar, de orientar, de constituir redes mesmo, né? Falar, escutar, ser escutado, oferecer possibilidade. E aí, nos interpessoais, a gente sugere que vocês pensem sempre em um cardápio de ofertas. Sabe, num restaurante, quando você abre o cardápio, tem muitas possibilidades. Você não vai comer tudo, assim como as pessoas não vão usar tudo. Mas elas precisam saber daquilo que se oferece, daquilo que é esperado, quem oferece cada tipo de cuidado e onde buscar esse tipo de ajuda. Então, a informação é uma das primeiras bases da saúde mental. Eu saber, inclusive, onde buscar ajuda.
E as necessidades macrosociais, né? Estruturar sistemas que compensem os gaps, né? As lacunas da crise. Então, se vocês estão me dizendo, né, que a maior parte dos trabalhadores hoje, né, no Acre, estão em hipervigilância, em alerta, com muito medo, precisando reconstituir ou reconstruir seus bairros, suas casas, suas estruturas físicas por causa do alagamento, mas que também estão vivendo uma pandemia e também estão precisando de ajuda, essa é a hora de pensar quais são os outros estados que poderiam oferecer um suporte. Aí vocês podem me dizer, mas estão todos os estados com bandeira preta. Então, agora é a hora de perguntar qual é a estrutura ou estratégia internacional que poderia fazer um auxílio neste momento. Mas é preciso a entrada de novos atores. Essa entrada de novos atores ajuda a dar algum nível de ancoramento para enfrentar o primeiro baque. E logo nas primeiras semanas é preciso, normalmente, a retirada dessas equipes, né? A gente está numa epidemia muito prolongada e a gente vai precisar de uma ajuda em todos os sentidos. E agora é hora de pensar se essa ajuda precisa ser física ou se essa ajuda pode ser virtual e como fazer. Mas só é possível deixar a entrada externa agir quando a gente tem certeza quais são as nossas lacunas. E esse é um trabalho que só quem está no local consegue dizer qual é de fato a sua necessidade. Todo emergencista gosta do seu checklist, então vamos lá. Qual é o pacote ampliado de cuidado? O que não pode faltar, né? No caso do Acre hoje, né? E a gente está falando de março de 2021, né? Cada semana, cada fase demanda uma estratégia diferenciada. Mas o pacote ampliado de cuidado precisa estar bem claro para todo mundo. Então, estratégias de promoção da saúde mental, ou seja, ferramentas, lembrar as pessoas quais são as ferramentas que elas usavam antes da pandemia e o que pode ser útil agora, né? Trazer essas informações de quais são as reações que acometem a população como um todo, nós seres humanos, e o que fazer com isso? Isso é promoção da saúde mental, é ajudar a promover, a alavancar, a intensificar aquilo que é potência no ser humano, né? E aí poder pensar o cuidado psicológico, né? O que se oferece? Quais são as equipes que existem e que estão hoje funcionais, que podem prestar esse tipo de cuidado? Depois do cuidado psiquiátrico, garantir que, se houver necessidade, que essas pessoas recebam, de fato, ajuda. E quem faz essa ajuda? Ou seja, onde buscar esse tipo de suporte? De que forma, durante essa pandemia e desse alagamento, dessa inundação, isso pode ser feito? Né? Suporte comunitário, quais são as redes que existem? Poder mapear, poder deixar isso bem visível para a população, para que as pessoas possam buscar ajuda de acordo com a sua demanda, mas elas precisam saber. Muitas vezes a gente monta ótimos sistemas, mas a gente tem dificuldade de comunicar. E a gente precisa que essa comunicação seja massiva. Seja por carro de som, seja por rádio amador, seja por rádio, seja por TV, seja por internet, jornal e a nossa meio de comunicação mais usual no Brasil, o WhatsApp. Quais são os contatos e as redes de cuidado? Onde eles estão? Quem são? Qual é o nome desses responsáveis? Qual é o endereço? O telefone, o e-mail? Como acessar? Os recursos humanos, saber onde, quem são e que tipo de característica, que tipo de estratégia essa pessoa pode oferecer, ou esse grupo, essa instituição. E depois, por último, né, pensar estratégias de acompanhamento. Como é que eu acompanho isso a curto, médio e longo prazo? Então, defina um tempo, né? Primeiro mês a gente vai oferecer isso. E de que forma essa oferta será feita? Por quem? Quando? Como e onde estarão? Se virtual, presencial, como fazer? Lembrando sempre que mesmo na pandemia como a Covid-19, parte do atendimento precisa ser presencial. E aí garantir que as equipes que vão oferecer esse cuidado presencial tenham equipamentos de biossegurança, tenham logística para chegar e sair com garantia da sua segurança física, né, e psíquica, e algum nível de suporte. É preciso oferecer algum nível de suporte. Vocês podem me dizer, mas não tem gente no Acre hoje para oferecer, está todo mundo ocupado. Então, é hora de pedir ajuda e pensar, né, com as estruturas federais, quais são os grupos, estratégias ou instituições que poderiam oferecer esse cuidado externo, que pode ser, inclusive, um ancoramento de orientação, supervisão, de amparo psicossocial. E isso posso garantir para vocês que é possível. E aí, para finalizar, o cuidado individual. A gente já pensou em grandes linhas estratégias, já pensou o cuidado macro de coletivos, e agora é hora de pensar o cuidado individual. Quem aí é cuidador, né? Você está aí do outro lado, você é cuidador, você é psi, você é assistente social, você é médico, enfermeiro,
você é um procurador e precisa dar um suporte emocional, o que fazer, né? Por onde começar? A gente sugere que na fase que a gente está vivendo agora, aí no Acre, neste momento, a gente ainda pode utilizar duas estratégias, duas ferramentas claramente. Uma delas é o PCP, que são os primeiros cuidados psicológicos, que é o que normalmente a gente oferece na fase de resposta aguda. Já deveria ter passado, mas ainda não passou. Então, ainda é momento de oferecer um cuidado agudo, né? O que a gente espera? Que o cuidado seja pragmático. Ou seja, a pessoa está trazendo a demanda e naquele momento que a pessoa está trazendo, a gente abre a escuta com os 5 sentidos. Que eu vejo, que eu ouço, que eu escuto, qual é, o que eu sinto de sabor, como é que eu consigo me aproximar ou não dessa pessoa. Todos esses elementos têm que estar dentro da estratégia de cuidado. Mas eu sempre tenho que ter uma perspectiva pragmática. A partir daquilo que ela me traz hoje, agora, da demanda no agora, o que eu posso fazer de forma pragmática? Eu posso fazer o mesmo? Eu tenho que encaminhar? Eu sei quem faz? Eu sei onde está? Isso é parte do que se espera dos primeiros cuidados psi. Mas, ao mesmo tempo, o cuidado ele não é invasivo. Eu não obrigo ninguém a nada. E, às vezes, é desesperador. Você está vendo que a pessoa precisa de um cuidado diferenciado do que ela acha que precisa, mas ela diz, eu não quero. E a gente não vai invadir. E esse é, às vezes, um grande dificultador. Eu foco na escuta, mas a escuta com 5 sentidos. E a gente não força ninguém a falar. Mesmo quando a gente está ali fazendo o atendimento online ou atendimento via telefone, né? Então, sempre assegurar que as necessidades básicas estejam sendo atendidas, ou seja, a pessoa tem água potável, ela tem abrigo, ela tem onde dormir, ela tem acesso à equipe de saúde, e sempre encorajar o vínculo afetivo com as pessoas próximas, lembrando que próximo não precisa estar corporalmente presente. Isso pode ser feito hoje de uma forma virtual, né, ou online. E como fazer isso de um jeito que a gente garanta a biossegurança de todo mundo, inclusive dos cuidadores. E vocês vão perceber, né, muitas pessoas que não podem acessar suas redes socioafetivas. Então, lembrando que quanto mais a gente conseguir montar, né, estruturas de cuidados que sejam amplas e que as pessoas tenham uma sensação de pertença, uma sensação que elas pertencem ao momento do cuidado. Sempre estar disposto a ouvir história, mesmo quando ela não tem palavras. E às vezes só o fato, o ato de estar próximo a alguém, né? Num momento de grande angústia, num momento de grande medo físico das pessoas, e estar fazendo isso de uma forma que garanta a biossegurança dos dois e que garanta que ambos não estão se contaminando, isso já é o primeiro passo do cuidado, né? Como fazer isso de uma forma digna e justa para todos. Lembrando que depois que o primeiro cuidado é oferecido, ou seja, o PCP, né, que a gente conseguiu dar o primeiro amparo psicossocial, a gente pode ver se essa pessoa se beneficiaria do que a gente chama de terapia de sessão única ou de uma terapia breve, quando e se necessário, e é bem focal, né, é bem estruturada para esses primeiros cuidados. Mas lembrando que quando a gente está numa fase aguda, a gente ainda usa os primeiros cuidados. Mas a partir do momento que a gente percebe que começa a estabilizar o processo dos primeiros cuidados, que as necessidades básicas já foram atendidas, aí sim a gente pode oferecer uma terapia de sessão única, que normalmente tem uma estrutura bem voltada para o atendimento humanitário de urgência. Bom, já falei bastante, né? Se eu bem me conheço, já até extrapolei o horário, então quero ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês têm aí de dúvidas e demandas, e estou aqui, disposta a dividir. Débora, excelentes colocações, muito, muito importantes os seus apontamentos, falando sobre a importância de se olhar para quem está cuidando, também para aqueles que estão recebendo cuidados, não é? Elucidar para a gente um pouquinho desse momento como um acelerador de sentimentos e emoções. Muito interessante. Nós tivemos uma das pessoas que está nos acompanhando, Fabiola Mello, no início fez uma colocação em relação aos níveis de suporte que você mencionou. E aí, em cima da colocação dela, eu gostaria de saber se é possível você, talvez, nos recomendar algo ou compartilhar uma experiência exitosa em relação à importância do fortalecimento dos atores sociais, daquela base da pirâmide.
Você está sem microfone. Obrigada, Daniel. Então, vamos lá. Uma das estratégias que a gente mais utiliza é chamar os líderes espirituais, né? No Brasil, isso funciona muito, quando a gente consegue chamar as pessoas que são âncoras, né? Que são matrizes de cuidado. São as pessoas que, às vezes, com uma palavra, ou com a presença, ou com uma pregação, ou com uma oração, ou uma forma de intervir, já consegue atingir um número muito grande de pessoas, né? Então, os líderes espirituais mesmo, os padres, os pastores, as mães de santo, quando a gente consegue chamar essas pessoas para o diálogo, consegue oferecer informações básicas de psicoeducação e o que se espera, é uma das primeiras estratégias de ancoramento e que são rapidamente reproduzíveis em larga escala, né? Quando a gente consegue fazer isso nas rádios, e aí nessas rádios mesmo, que todo mundo escuta, essa que a gente acorda de manhã e aí todo mundo coloca ali para ver quais são as notícias do dia. Então, vai para a rádio, né? Os psicólogos que se sentem ancorados aí, que têm boa capacidade de comunicação e de trazer a sensação de segurança, de conforto e de leveza, é isso que a população vai precisar ouvir. Então, o que eu sugiro, né? Se vocês têm hoje uma ampla rede de comunicação que está funcionando hoje no Acre, eu utilizaria pessoas de referência, então traria essas pessoas, primeiro o grupo dos líderes espirituais, trazia o grupo dos comunicadores, pessoas da TV, da rádio, que são matrizes de cuidado e que trazem, né, como porta-voz, e que vocês possam ter entre vocês porta-vozes, que as pessoas consigam ver que o cuidado tem cara, que o cuidado tem corpo, que o cuidado é de carne e osso, né? Quando a gente vive uma pandemia que não permite a aproximação das redes socioafetivas, das pessoas que a gente ama, a gente começa a ter uma sensação de isolamento e uma sensação de confinamento. O que a gente vive hoje, né, com a pandemia, é muito similar ao que as pessoas em situação de confinamento vivem. E é por isso que hoje as estratégias de cuidado são uma mescla de desastres, pandemias, confinamento, quem vive em situação de guerra prolongada, porque a gente está vivendo um mix disso tudo. Isso que é o mais difícil, porque é uma situação que nunca foi acompanhada cientificamente do início ao final com a riqueza de detalhes que a gente tem hoje. Nós somos hoje, para a felicidade ou infelicidade de todos, o maior experimento da ciência, ou seja, é a primeira vez que pesquisadores do mundo inteiro vêm acompanhando esse tipo de situação em tempo real e dividindo as informações. E é por isso que a gente vive, que está se chamando hoje de infodemia, né? É tanta informação que a maior parte de nós está confuso, né? E quando eu gosto de brincar, né, que informação é que nem comida, né? Quando é de menos, traz ansiedade, traz desespero, a gente quer comer. Mas quando é demais, traz angústia e paralisia, a gente fica paralisado. É tanta informação que a gente já começa a desconfiar de tudo, de todos, né? Se eu acabo de ter uma informação, fiquei impressionada e gostei, achei que faz todo sentido, de repente vem alguém e me diz completamente o contrário, e ainda me diz, ancorado em bases científicas, eu fico, não dá mais para confiar em nada, na dúvida, vou fazer minha lei, minha regra, e aí vem o que a gente vive hoje, que é a barbárie, né? Cada um com a sua lei, cada um com a sua regra, um que só usa máscara na rua, um que só usa máscara quando está dentro do hospital, o outro que só... Cada um inventou sua regra. Não funciona, não funciona. Se tem uma das estratégias que a pandemia deixa bem claro, e os desastres, é que só há cuidado quando eu consigo pensar que eu estou inserida no todo. E agora, né, a minha família é a humanidade. Então, se eu começo a pensar que a minha família é só pai, mãe, as pessoas do entorno, não vai funcionar. Agora é hora de se sentir pertencente a um coletivo maior e pensar o que eu tenho de ferramenta, né? O que eu estou disposta a oferecer. E aí vem a sensação de que até a imunidade fica diferente, quando a gente se coloca não mais no lugar daquele só que recebe o cuidado, mas daquele que também é cuidador. E a notícia boa é que o cuidador tem até imunidade diferenciada. Então, sintam-se aí cuidadores da humanidade como um todo. Você falou sobre infodemia. Nós vivemos num momento muito delicado em relação às fake news, a disseminação de notícias falsas, e que às vezes vem ainda com uma justificativa como se fossem científica, como se estivessem ancoradas em fatos concretos, né? É realmente muito complicado. E aí eu aproveito já, porque uma das pessoas que nos acompanha fez um comentário que vai na direção oposta, na direção contrária a essa questão, que é justamente em relação a onde nós podemos, então, buscar informações, né? Que referências
trazendo para o lado científico do nosso exercício profissional, que referências você nos daria, de repente, a própria produção de material da Fiocruz, para que a gente possa aprofundar os estudos em relação aos temas que a gente está discutindo hoje? Ah, boa, Daniel. Então vamos lá. Se vocês estão aí do outro lado pensando, né? Onde que eu vou buscar então essa informação, né? Vê, essa psicóloga me disse, tem que ter aí, não pode confiar em todo mundo, tem que ter uma linha, né? E é importante a gente ter um lado. A gente sempre tem um lado, ser humano, mas é importante a gente seguir, de fato, aquilo que a gente acredita. Se vocês acreditam que afeto e ciência pode fazer a diferença, então eu vou dar uma dica aí. Tem um site, posso até mandar aqui o link, depois vocês podem reproduzir para todos que se inscreveram. A Fiocruz Brasília abriu uma página só sobre saúde mental e atenção psicossocial na pandemia. A gente tem hoje produzidos mais de 20 cartilhas específicas, como trabalhar com o luto, como cuidar das crianças, em situação... Ah, o Bernardo, obrigado, Bernardo. O Bernardo também trabalha com a gente na Fiocruz, está postando aqui. Ele vai mandar 2 links, Bernardo, então já aproveito ao vivo aqui, agradecer ao Bernardo também, ele que me ancora cientificamente, vai trazendo todas as buscas do que vai surgindo de novo no mundo. E esse é uma notícia boa e ruim, de novo, né? A boa é que todo dia a gente amanhece, pisca o olho e já tem mais 20 pesquisas publicadas no mundo. A notícia ruim é que é tanta pesquisa que tem que ter um tempo para fazer esse recuo. E hoje é isso que faz o Bernardo. Então, ele vai postar 2 links. Um para vocês baixarem as 20 cartilhas ou as cartilhas que vocês quiserem. Então, como cuidar das pessoas em luto, como cuidar as pessoas que estão em quarentena, como cuidar idosos, como cuidar de trabalhadores. Quem é gestor, como montar uma estratégia de saúde mental e atenção psicossocial. Cada cartilha traz um tema, mas um tema prático, né? Faço o quê? Começo como? De que jeito? Quais são as ferramentas? Quais são os mecanismos? E ele vai postar um outro, que são todos os vídeos, as videoaulas. E essas videoaulas vocês podem baixar um por um, onde acessar. Então, tá em dúvida, quer ouvir um especialista? Baixa um desses vídeos. As videoaulas têm 15, 20 minutos cada uma, e todas elas foram produzidas por especialistas do Brasil inteiro. A gente conseguiu montar, em menos de 20 dias, um grande cluster, né? Um grupo com mais de 150 pesquisadores no Brasil e no mundo, só preocupados em pensar estratégias práticas de auxiliar quem está numa linha de frente. Então, eu sou suspeita, mas eu indicaria muito a Fiocruz para começar essa busca. Lembrando que a Fiocruz também tem um observatório Covid-19, onde vários pesquisadores também do Brasil são consultados e deixam ali dicas de por onde começar, o que fazer e qual é a análise do Brasil por estados. Então, tem um site que chama Observatório Covid-19 Fiocruz, vocês também podem acessar, e aí está vinculado à Fiocruz do Rio. Só para vocês saberem, elas têm links diferentes, cada Fiocruz, cada região tem um link diferente. Todos os que... o Bernardo acabou de postar aí, tá vendo? O Bernardo é meu alter ego. Todo barco tem sua âncora, né? Eu tenho aqui o Bernardo. Eu espero que cada um de vocês que esteja aí do outro lado saiba qual é a âncora de vocês, porque isso vai dando alguns nortes, né? De onde centrar, onde ter uma sensação de que vocês têm um ancoramento de conhecimento técnico, científico e afetivo, que sem afeto, minha gente, nada vai funcionar. E aí já fica a pista aí para cuidador. Se não tem mais prazer, se não tem brilho no olho, uma sensação de que vocês estão vivos no processo, é hora de dar um passo atrás, né? Tira aí 24 horas e tenta oxigenar a vida em alguma base de prazer. E depois volta e pensa, aonde que eu busco, né? Aonde que eu busco essa minha sensação de pertença no mundo e de que eu tô vivo? Porque não há processo de cuidado justo e digno com todos se o cuidador não se sente amparado, não se sente ancorado. E esse é um jeito de pensar. Como é que a gente vai fazendo esse cuidado em camadas? Tipo uma cebola, né? E encarando que a parte de dentro, o miolo da cebola, é o nosso usuário, o nosso paciente, o nosso beneficiário, ou POC, como vocês quiserem chamar. E depois a gente vai pensando, e os trabalhadores? E os gestores? E o sistema? Como fazer? Só que na hora de cuidar, a gente começa de fora para dentro. E assim a gente vai. Se a gente começar só o lado de dentro, a gente vai perdendo toda a potência da estrutura de cuidado. E aí a gente se perde. Se o cuidado é só para o outro, é só para o POC, só para o beneficiário, a gente já nem lembra mais de onde vem. E aí não vai ter sustentabilidade. Por isso a importância de pensar as camadas aí das estratégias de cuidado.
O Bernardo está super ágil aqui no compartilhamento dos links. Ah, ele é maravilhoso. A gente vai tentar compartilhar também com os nossos colegas que estão acompanhando via YouTube. A gente vai compartilhar o link para quem está lá. Eu acredito que aqui, Bernardo, seja bem-vindo. Bernardo, então, de Brasília, eu acredito que conosco nós temos pessoas agora Brasília, temos Acre, Rondônia. Eu vi que parece que tem alguém de São Paulo e a gente deve ter também participação do Rio de Janeiro. O Bernardo é de Minas Gerais, Daniel, mas ele Bernardo está ancora em a Fiocruz Brasília. Olha só que bacana, Tatiana do Rio de Janeiro. Bom, as pessoas estão se manifestando aqui agora, falando de onde são ou onde estão. Muito bom. Temos vários representantes de vários lugares do Brasil conosco nessa tarde. Inclusive, temos representantes da gestão das políticas públicas aqui do estado do Acre. Você falou sobre as orientações para os gestores. É muito importante, então, nós termos a participação deles também nesse espaço. Você mencionou sobre o trabalho com crianças durante esses períodos, pensando na nossa questão maior hoje, que é a pandemia. E aqui no bate-papo, algumas pessoas haviam mencionado principalmente em relação à divisão dos trabalhos, né, e como que as mulheres estão sobrecarregadas nesse período. A mulher que trabalha e que, nesse momento, retoma o papel do cuidado dos filhos, né, a qual socialmente ela é colocada como sendo prioritariamente responsável por isto. Então, há alguns apontamentos e algumas questões que certamente colocam a mulher em um lugar de sobrecarga, e isso tem gerado implicações na saúde mental também. Você poderia comentar um pouco para a gente sobre essa Vamos questão? lá. O tempo é curto, mas vamos lá, trazer um pouquinho de tudo, né? Já que a dúvida é criança, eu sempre escuto, as crianças são sempre bem demandadas. Então, vamos lá. Primeiro passo para cuidar de uma criança, né? Cuidar do adulto que está próximo dela. Então, se vocês me falarem, uma criança institucionalizada, então a gente vai cuidar dos trabalhadores da instituição, né? Não há possibilidade alguma de cuidar de uma criança se o entorno dela tiver sem ancoramento. Então, o primeiro passo para cuidar de uma criança e para conseguir dar uma sensação de tranquilidade, de paz e de confiança é oferecer o suporte para o cuidador dela. Por quê? Muito mais do que o que a gente diz para a criança, muito mais do que o que a gente oferece para elas, né, como adulto, em termos de orientação e de coordenação, né, da vida dela, é o que a gente mostra para ela que está acontecendo. Se o adulto do entorno mostrar para ela que ele tem uma sensação de que está sob controle, mesmo que seja um controle médio, né? Controle total não tem ninguém nessa pandemia. Se alguém falar, pode me referenciar que eu vou querer aqui como estudo de caso para a Fiocruz. Mas algum nível de ancoramento esses adultos precisam ter. Inclusive sensações de quais são as reações mais comuns na criança. O que se espera do desenvolvimento humano, lembrando que a fase do desenvolvimento humano não é só assim, de 1 a 4, de 3 a 6, não. Vai depender de qual é a cultura dessa criança, qual é a origem étnica dessa criança, qual é o ancoramento sócio-histórico-cultural dela, ou seja, de onde ela vem, onde ela nasceu, quem são os pares dessa criança, quem são os adultos, eles vêm de onde? Essa criança foi deixada num lar para adoção? Essa criança é cuidada por pares socioafetivos, ou seja, por uma avó, por um avô, por um tio? Porque são esses elementos que vão nos dar pistas de qual é a fase do desenvolvimento humano dessa criança e o que se espera. Então, às vezes, uma criança de 4 anos, a gente espera que ela já saiba identificar, sei lá, as letras, que ela já saiba as cores. Mas uma criança que não teve pares de ancoramento e teve adultos não letrados no seu entorno, a gente não espera isso dela. E isso vai ser importante, porque senão a gente passa a cobrar e a identificar adoecimento que não existe naquela criança. Faz parte da estratégia de vida e de sobrevivência dela. Então, como que a gente faz? Dá uma olhada no entorno. Normalmente, o que a gente faz? A gente, que é da saúde, recebe a criança monitorada por algum adulto, né? Então, vem um adulto e diz, normalmente é o professor, né? Vem o professor e diz, essa criança não está aprendendo, essa criança tem um transtorno, acho que tem um transtorno de atenção. Dá uma olhada para ver o que ela está tendo. Ela não dorme, ela grita, ela briga, ela morde, ela cria muitos conflitos em sala, mesmo que seja uma sala virtual, o que fazer? É nessa hora que a gente senta e tenta entender qual é o entorno dessa criança, o que gravita sobre o espaço sideral dessa criança, aonde que ela está, que entorno é esse? E a partir da compreensão desse entorno é que a gente vai fazer o cuidado dela e não o contrário. Por quê? Porque quando a gente olha para ela sem olhar o entorno ou sem cuidar do entorno ao redor dela,
aí a gente se atrapalha e a gente acaba diagnosticando e trazendo uma culpa que não é dela. E esse é um ponto importante, né? Como fazer isso? Minha sugestão é, né? Se a gente tem hoje um estado inteiro para cuidar, né? Vamos começar por escalas de gravidade. Então, as crianças institucionalizadas que não têm um cuidador mais próximo ou que não são ancoradas por um cuidador afetivamente vinculado diretamente a ela, né? Seja um pai, uma mãe, uma avó, um tio, se ela está numa instituição, vamos começar a cuidar primeiro da estrutura institucional, ou seja, o que há de amparato para esses trabalhadores, quais ferramentas eles têm, que elementos eles têm, que tipo de suporte psicossocial é oferecido para esse trabalhador. Ele tem ferramenta suficiente para poder ancorar a si e, a partir do seu ancoramento, ancorar uma criança? Ótimo. Então, fechamos a primeira fase. Agora, vamos lá. Cuidados que estão... tem algum nível de aparato, tem casa, tem escola, tem algum processo educacional aí vigente, como é que a gente cuida? A gente traz cuidado para professor, a gente oferece cuidado para mães. E por que as mulheres são tão importantes? As mulheres são o ancoramento da sociedade, né? Vocês podem falar, você é uma feminista. Não, eu sou mesmo uma feminista, mas não sou só eu que estou falando de todo o aparato da ciência, né? Hoje, quando a gente consegue amparar e ancorar a estrutura feminina de uma sociedade, a gente dá um ancoramento não só para a família, mas dá para a estrutura de trabalho e para as novas gerações que estão chegando. É por isso que ter mães letradas, mães que têm uma alfabetização, a gente começa a promover uma estratégia, uma estrutura social diferente, inclusive de cuidado. Quando eu consigo entender o mundo que eu estou inserida, eu tenho mais elementos para me apaziguar, o que faz com que eu seja menos violenta com minha filha, faz com que eu seja menos violenta com a minha estrutura social, e isso faz com que a sociedade por si só se reconfigure. E lembrem, uma pandemia e um desastre socionatural, como uma inundação, nos moldes que vocês estão vivendo, são aceleradores de tudo. Quais são as estatísticas? O que elas nos dizem? Que numa pandemia aumenta a taxa, né, de suicídio e a taxa de violência intrafamiliar. Só que numa pandemia também se espera isso. E vocês estão vivendo isso juntos. Eles estão intimamente atravessados. Como fazer? E eu devo dizer, a violência sexual também tende a aumentar, né? Mesmo que ela não seja registrada. As estatísticas têm nos mostrado que quando há um colapso de uma estrutura social de rotina, que é o que acontece numa pandemia, que é o que acontece numa inundação, a gente tem também um colapso da estrutura moral. Então, aquilo que a gente toma, entre aspas, como a legalidade, como a lei, como a ordem, como a regra, também psiquicamente está colapsado. Então, as pessoas têm a sensação de que elas podem ultrapassar, inclusive, algumas barreiras, e aí eu estou falando de barreiras que são psíquicas, né? Eu não posso violentar minha filha, eu não posso violentar meu filho, mas essas barreiras também se sobrepõem numa pandemia e numa inundação. E é por isso que agora a gente tem que ter mais que dois olhos, né? Tem que ampliar a capacidade de olhar aquilo que a gente está se propondo a cuidar. E aí, de novo, se é para montar estratégia de gestão, começa sempre de fora para dentro. Primeiro grande e depois vai afunilando para o individual. Porque se começar do individual, não vai ter sustentabilidade. Porque todos estamos afetados. Então, se a gente começar a cuidar no 1 a 1 e depois ir para a estratégia de gestão, quando a gente chegar na metade do caminho, a gente está com a sensação de desgaste, de fadiga, que não há mais energia suficiente para continuar. E é por isso que é importante pensar sempre grande. Quais são as estratégias macro de gestão e como fazer com que isso vá, de alguma forma, se sobrepondo até chegar, então, na estrutura individual. Acho que já falei bastante, né, Daniel? Me conta aí se tem mais alguma coisa que eu não respondi. Daniel, você me permite só fazer uma pergunta rapidinho aqui para a Débora? Claro, claro. Débora, eu vi uma estatística recente no Datafolha, salvo engano, dizendo que nesta pandemia mais de 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém, né? Do pai, da mãe, de um idoso, além dos cuidados, né? Dos deveres de cuidados que ela já tinha. Que isso, claro, teve um impacto em tudo, inclusive no mercado de trabalho, a reportagem era focada nisso, que nós estamos vendo um retrocesso que nós não vimos em 30 anos, né? Em termos de taxa de desemprego das mulheres que muitas vezes abandonaram, que tiveram que abandonar, muitas vezes não, seus empregos para cuidar, né? E a mulher
tradicionalmente sempre foi reservado o lugar de cuidado, né? Legado da nossa sociedade patriarcal. Isso é fato. Eu também sou feminista, Débora. Então, a minha pergunta é a seguinte: isso é o impacto na saúde mental da mulher, certamente nessa pandemia, eu imagino, e eu falo sem estatística, mas eu sou a estatística, porque eu sou mulher, eu trabalho full-time, 100%, né, em home office, na frente do computador, e eu tenho 4 filhos em homeschool, tenho pais idosos e tudo. Então, eu imagino que a saúde mental... E olha que eu sou privilegiada, né? Então, eu imagino isso nas mulheres mais vulnerabilizadas, numa classe social e com mais desprivilegiada, enfim. Eu queria saber se a Fiocruz tem algum estudo ou dados sobre o impacto da pandemia na saúde mental da mulher. Não só a Fiocruz, mas qualquer outro estudo para que a gente pudesse entender um pouco mais isso, já que a gente no MP, eu coordeno um centro que trabalha com mulheres, e com mulheres que sofrem violência. E nós estamos trabalhando aí num relatório de feminicídio, a gente queria cruzar algumas informações com essa questão da saúde mental. Você teria onde indicar isso para a gente? A gente pode indicar 2 estruturas bem fixas. Uma delas é o CLAVES, que é o Centro de Monitoramento de Violência, e aí tem uma estrutura só para pensar essa violência contra mulheres agora, né, na pandemia, como isso funciona. E tem outras, são grupos diferentes. A Fiocruz devem ser uns 100 e poucos diferentes grupos de pesquisa, cada um pesquisa uma coisa diferente, mas um deles, que é o Claves, que é o especialista de toda a América Latina para a violência, ele tem pesquisas bem direcionadas, e aí a gente pode fazer, inclusive, alguma troca por pares, né, de como oferecer esse tipo de suporte científico para que vocês consigam ancorar, inclusive, os cuidados, porque esse é um pouco o papel da Fiocruz, né? Poder ver o que a sociedade necessita e a partir da necessidade social é que a gente produz. A gente não costuma fazer o contrário. Vamos produzir primeiro a pesquisa e depois mostrar para a sociedade. Normalmente a gente dá uma escutada, quais são as demandas no momento e a partir das demandas é que a gente desenvolve, né? Como é que funcionou quando a gente começou o primeiro mês da pandemia? Logo nas primeiras 2 semanas, a gente identificou que os profissionais não sabiam por onde começar, né? Faço o que agora? Começou uma pandemia, não são todas as pessoas que já trabalharam num desastre, né? Quem já tem pistas, já trabalhou antes, inundação, terremoto, furacão, rompimento de barragem, vocês no Acre têm alagamentos periódicos, têm algum nível de conhecimento prévio. Mas quando vem inundação, alagamento, violência, que mais? Imigração, tinha mais um, né? Eu lembro que eu até estava discutindo com os alunos o caso do Acre, e eles falaram assim, não, mas eu não falei qual era o estado, falei tudo o que estava acontecendo, e eles falaram, não, isso daí seria uma catástrofe. Eu falei, bom, então está na hora de olhar para o mundo que a gente vive, para o Brasil que a gente tem. Isso é hoje o que está acontecendo no Acre, né? Várias crises sobrepostas, desastres, pandemias e crises, né? São intensidades e identificações diferenciadas, mas podem ter certeza que hoje a matriz de ancoramento e suporte socioafetivo que a gente tem é a mulher em todas essas estruturas, seja um evento crítico, seja um desastre, seja uma crise, seja uma pandemia. Lembrando que cada um desses tem um arcabouço diferente de estatística e de estratégias de cuidado, mas tem algo que une tudo isso, que é a rede socioafetiva. Para todos esses casos, a gente sugere que o início de tudo seja a rede socioafetiva, e hoje o ancoramento brasileiro dela é no feminino, né? Seja o feminino, homens mais femininos, seja o que for, né? É a estrutura de gênero feminino que de alguma forma dá o ancoramento, o suporte. Então, o que a gente pode fazer? Se a pirâmide nos diz que a maior parte da população vai precisar de informações básicas, a gente pode monitorar, inclusive, por grupos, né? E aí ver quais são as instituições, quais são os grupos que já ofereciam, antes da pandemia, antes do alagamento, antes da inundação, um aporte, um suporte para mulheres. Que tipo de instituições trazem essa linha de ancoramento? E a partir dessas instituições a gente pode promover o cuidado por pares, por grupo e pensar em estratégias que sejam pragmáticas. Lembrando que a psicologia ela é importante, mas ela é a ponta da pirâmide, ela não é a base. Sem a base não há psicólogo que dê conta. Eu costumo, quando as pessoas me dizem, mas então o psicólogo não é importante? Mas como é que eu digo para uma mãe que seu filho está embaixo d'água, está desaparecido, que eu vou oferecer um psicólogo para ela, não vou oferecer um bombeiro para tentar fazer o resgate, né? É mais ou menos isso que funciona no momento que a gente está.
Então, o que fazem os PSIs? Eles vão ancorar todo o suporte em massa. Essas estratégias massivas, é isso que a gente vai precisar fazer agora. Porque se a gente começar só o cuidado individual, lembrem que isso é a ponta da pirâmide, vai de 15% a 25%. Mas 65% a 85% vai precisar de informações básicas, para que por si só eles tenham elementos para autogestão. E isso pode ser iniciado pelo processo feminino, como fazer isso com mulheres. Uma pesquisa de novembro de 2020, né, nos Estados Unidos, ela vai mostrando que o que mais se identificava nos trabalhadores de saúde, que são os cuidadores, né, o que mais se identificava em termos de perfil de adoecimento era ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, e se identificou que o primeiro deles era mulheres. Massivamente, o número de pessoas que adoeciam e conseguiam pedir ajuda eram mulheres. Lembrando que a maior parte dos homens, quando colapsam, é um colapso mesmo, né? E normalmente vem com um adoecimento bem grave, normalmente físico, porque eles não conseguem dar-se conta. Isso também traz um facilitador de cuidar de mulheres. Elas têm mecanismos de ajuda muito mais potentes e eficazes do que os masculinos. E isso nos traz alguns meios de ajuda. Em compensação, são elas que levantam a bandeira em massa de que o esgotamento já é crônico, né? E aí lembrando que uma coisa é estresse agudo, outra coisa é um estresse crônico, que é o somatório de tudo que a gente vem vivendo. Lembrando que provavelmente boa parte dessas mulheres hoje não estavam de férias antes da pandemia, já estavam, né, próximo ao seu limite do colapso. Então, a pandemia, o que ela faz? Ela só sobrepõe. Então, o que a gente vê hoje é a pontinha de um iceberg que vem se formando desde o nascimento, né? E aí, como é que a gente faz para reconstruir? Vai precisar, desde o nascimento, reconstruir uma forma de educar diferente. Isso leva tempo, leva, mas é preciso começar. Se não começar hoje, não há pandemia que vai fazer a diferença nisso tudo. Então, como é que a gente faz? A gente vai pensando em estratégias para a ponta da pirâmide, para o meio da pirâmide e para a base da pirâmide. E aí vem a educação cortando por dentro, de cima a baixo. E aí vem o suporte e o ancoramento para os profs, né? Não tem possibilidade alguma também de cuidar de criança, de adolescente, de jovem, se não tiver um ancoramento para os professores. E o que a gente vê hoje é um colapso massivo, né? Colapso da saúde mental porque é cuidador, porque é professor, porque é remo de família, ou seja, a gente tem uma sobreposição geral. Mas tem luz aí, né? Se tem alguém que ainda consegue pedir ajuda, felizmente, são as mulheres que têm um pouco mais de facilidade de expressar e de verbalizar. E é por isso que os nossos consultórios estão muito mais cheios de mulheres do que de homens. Felizmente, elas conseguem pedir ajuda, né? E é importante a gente tentar trazer alguns elementos que facilitem esse pedido de ajuda, né? Então, as portas precisam se manter abertas. E a comunicação de onde estão essas portas, por onde começar. Já falei bastante, né? Então, mais alguma coisa que vocês acham que é importante ou que eu não respondi? Que a minha memória é de peixe. Se fizer 2, 3 perguntas juntas, eu já não me lembro. Bom, excelente você falar sobre a importância do trabalho multiprofissional, que nós, principalmente profissionais de psicologia, estejamos atentos a isso para a gente não incorrer em uma psicologização da vida. E quando você traz também sobre a participação e a contribuição das mulheres, eu gostaria de destacar que as mulheres são 80% das profissionais de psicologia no Brasil, e é muito importante que a gente traga essas informações e que a gente consiga contemplar nas nossas discussões e no nosso exercício profissional as pautas feministas. Débora, devolvo para você, então, te agradecendo muito e pedindo para que você faça, então, as suas considerações finais. Então, quero só iniciar, né? Se vocês estão aí do outro lado, se boa parte de vocês é cuidador, né? Está indo lá com a sensação de não há mais luz no fim do túnel, trago um desafio aí, né? Da gente poder pensar agora como Brasil, já que o chat está de várias pessoas aí do Brasil, quem se sente confortável com ferramenta suficiente para auxiliar ou para trazer suporte de cuidado para grupos coletivos que estão hoje, né, passando por essa sensação de desgaste, de fadiga crônica, né, de que sensação de não há saída. Lembrando que as estatísticas têm mostrado e a ciência tem evidenciado que quando a gente tem a sensação de pertença, sensação de que tem alguém, que a gente pertence a algo maior, a uma construção coletiva, e que a gente tem essa sensação de que há cuidado, de que há pessoas que nos cuidam, é neste momento que a gente começa com a primeira base do ancoramento psíquico. Então, minha sugestão é, né, oferecer essa pertença. E lembrando que o Acre é uma parte do nosso país.
E esse faz parte agora da gente poder pensar, enquanto país, como dar esse ancoramento. E vocês podem me dizer, mas está todo mundo em pandemia, está todo mundo em pandemia, mas não está todo mundo em alagamento, não está todo mundo em inundação, não está todo mundo com uma crise migratória. Então, agora é hora de pensar uma estrutura mais ampla de cuidado. E quem puder fazer esse aporte, que traga o aporte, né? Em coletivos organizados e por dentro de um sistema que já existe. Então, de poder se informar qual é o sistema que já tem e o que se pode trazer de ancoramento para que se traga um pouco mais de sensação de pertença, mas também de fluidez, né? E de tranquilidade. E lembrando, né, gente, que nós somos muitos. Se tem coisa que tem muito nesse país, é psicólogo. Então, pensar como que a gente pode pensar de uma forma coletiva e pensar planos que sejam sustentáveis, porque hoje é o Acre, mas amanhã é o Rio, depois de amanhã é São Paulo, depois é Distrito Federal e depois é o Nordeste. E a ideia é que a gente consiga pensar isso de um jeito mais amplo. Fronteira é só mais uma invenção humana, que eu vou te contar, se tem gente que inventa coisas que não dá certo, são os seres humanos, né? Fronteira, papel que nos dificulta a entrada e que nos dificulta pensar com algo mais amplo. E agora é hora de pensar com uma cabeça ampliada, né? Se a cabeça restrita desse certo, a gente não estava como a gente está hoje, né? Nessa estrutura, com uma sensação de que não há pares. E nós temos, e nós somos muitos. Estamos desorganizados e atrapalhados, mas nós somos muitos com vontade de cuidar. E essa é a hora de pensar, como é que a gente se une num coletivo maior? E agora eu devolvo para vocês, né? E devolvo para a Patrícia, devolvo para o Daniel, mas para todos os meus pares, como a gente faz isso? E se vocês já têm esse sistema ampliado, dividam com a gente, para ver como é que a gente divide com outras pessoas, para que a gente faça esse cuidado em grandes camadas e que vocês sintam, de fato, um ancoramento, uma pertença na estrutura brasileira, mas principalmente um ancoramento técnico, científico e afetivo. Minha gente, tem uma coisa que não funciona, é ciência sem afeto. Se não tem afeto, não tem liga. A gente não consegue cuidar com qualidade. E é por isso que os primeiros cuidados funcionam, porque o afeto vem antes disso tudo, né? A sensação de que a gente tá junto. E é isso aí. Seguimos juntos. Não sem perrengue, mas a gente segue junto. Então, contem com a gente. Débora, muito, muito obrigado por ter aceito o convite para estar conosco aqui hoje. Você trouxe colocações e uma contribuição fundamental para o nosso exercício profissional, para resgatar em nós também um pouco de esperança. Eu acredito sempre que a esperança também é um mecanismo de resistência, é uma ferramenta de luta. A gente precisa ter esperança para poder continuar. Você trouxe para nós a importância do afeto, para que a gente consiga, de alguma forma, alcançar o resultado que a gente está propondo com o nosso trabalho, e não só no nosso trabalho, mas com as nossas próprias questões. Muito obrigado. Nós agradecemos à Fiocruz Brasília pelo apoio nesta ação de hoje, que certamente não será a primeira, sinta-se convidada já para estar conosco novamente em outras oportunidades. E aí eu queria fazer as minhas considerações finais, trazendo uma colocação sua, quando você nos fala que a luta por dignidade e justiça é uma estratégia de saúde mental. Junto a isso, eu gostaria de lembrar que nós, especialmente nós, profissionais de psicologia, temos como princípio fundamental do nosso exercício profissional contribuir para a emancipação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência e crueldade. Esse é um dever nosso. Hoje nós lamentamos as mais de 300 mil mortes de pessoas por Covid no Brasil. Desde o princípio, nós sabemos que a pandemia não se tratava de forma alguma de uma gripezinha, e entendemos também que a pandemia é política. Então, acredito que hoje, com algumas das suas colocações, nós podemos pensar, devemos refletir sobre qual é, então, o nosso papel frente a esse cenário. Como nós temos nos colocado, como nós temos contribuído de alguma forma para o enfrentamento desse abismo de desigualdades sociais que tem se aprofundado cada vez mais no Brasil. Eu espero que as questões que foram levantadas aqui hoje, né, tenham sido apenas provocações iniciais para a nossa reflexão. O Conselho Regional de Psicologia da 24ª Região, Seção Acre, o CRP 24, se solidariza com todas as vítimas da pandemia,
se solidariza também, especialmente no nosso contexto regional, com as pessoas afetadas pela dengue, afetada pelas enchentes, as famílias que estão vivenciando ainda esse conflito, e principalmente com todas as pessoas, todas as famílias vítimas da negligência. Nós agradecemos imensamente a participação de todas as pessoas que permaneceram conosco até agora. Eu vi que nós temos representantes do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, da Bahia, de Tocantins, de Minas Gerais, além de Acre e Rondônia. Nós ficamos muito felizes com a participação de todos, todas e todes, e lembramos que este evento vai ficar gravado no YouTube, para quem quiser assistir depois, e que as referências que a Débora indicou vão estar mencionadas lá na descrição do vídeo, tá bom? É isso. Para aqueles que quiserem acompanhar as ações do CRP24, podem fazer por meio do nosso perfil no Instagram. Em nome do CRP, agradeço ao Ministério Público do Estado do Acre por esta parceria e passo a palavra, então, para a Procuradora de Justiça, que irá fazer o encerramento da ação de hoje. Doutora Patrícia, a palavra está com a senhora. Muito obrigada, Daniel, pela parceria, pela mediação. Muito obrigada, Débora. Me permitam chamá-los assim, na informalidade. Foi fantástico. Nós tivemos aqui uma audiência. No CEAF, nós temos eventos diários sobre várias temáticas, sempre dialogando com a questão da pandemia, né, no decorrer do último ano, mas, de fato, hoje, acho que nós tivemos, talvez, a maior audiência, né, nesse período todo, Débora. Em razão, claro, da qualidade, da sua qualificação, do seu currículo, enfim, da sua história, claro, mas muito também em função da temática, né? Estamos todos, de fato, precisando de cuidados e cuidando de alguém. E a nossa saúde mental, você colocou isso muito bem, não sou eu que vou falar, vem sendo afetada. Então, hoje, compreender isso um pouco, tentar saber lidar com isso, e, ao final, no início, eu te confesso que a minha saúde mental ficou mais abalada ainda. Quando você começou a falar, que eu comecei a pensar, eu estou começando a sair da base da pirâmide, aquela primeira, e indo em direção à segunda. Mas, ao final, você trouxe uma mensagem de esperança. Muito bom ter você aqui, parabéns pelo trabalho da Fiocruz, muito obrigada pela parceria, obrigada, Daniel, e obrigada à nossa audiência. Sigamos, como a Débora disse, com perrengue, mas firmes. Grande abraço e até a próxima.